Dirigido por Deus e com muita sabedoria, o irmão Swaggart reuniu esses comentários bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. John, leia o versículo 6 do capítulo 12 de 1 Coríntios, por favor. E há diversidades nas realizações. Os dons operam de maneira diferente, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos, mencionando que Deus é o Pai que energiza todas as coisas sempre. Alguém disse aqui, na primeira parte do programa, ou no programa passado, que Deus faz as coisas de maneira diferente. E se a pessoa tenta imitar outra pessoa e tentando usar os dons para isso, porque eles veem aquela pessoa como alguém muito importante e tal, não vai dar certo. Não vai, porque isso não é de Deus. Porque ele diz aqui as diversidades de operação e tal, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Muito bem, John, versículo 7, por favor. A manifestação do Espírito tem a ver com a manifestação e a revelação dos dons. É concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Se a pessoa funciona de maneira correta, que é o que acontece quando ela é guiada pelo Espírito Santo, vai ser proveitoso. Diz aqui que o Espírito Santo é aquele que a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, ou seja, o homem não pode fazer nada em relação a esses dons, é o Espírito Santo quem dá a ele. Eu acho que isso é muito claro. A manifestação do Espírito é dada a todo homem para um fim proveitoso. E como você falou mais cedo, não é? Todo cristão tem pelo menos um dos dons, e vemos isso confirmado também no versículo 11. Usa a mesma terminologia, todo homem. Ainda bem que você mencionou isso, porque eu mencionei mesmo, e eu creio nisso. Nunca ouvi ninguém dizendo, mas eu creio que se temos o Espírito Santo, então a propensidade do Espírito Santo de dons do Espírito para que se movam em nossa vida e coração, existe. E eu creio que todo crente cheio do Espírito tem um ou mais dons do Espírito. Agora, muitas vezes esses dons estão silenciosos, como a fé. Não vemos uma manifestação exterior da fé. Discernimento de espíritos é a mesma coisa. Palavra de sabedoria, de conhecimento é a mesma coisa. São coisas que são diferentes, cada uma é diferente. Mas eu acredito que só não se sabe disso porque eles não ensinam. E acredito que muitos têm esses dons que não são vocais. Alguns têm os dons vocais, como profecia, interpretação de línguas e por aí vai. É, Eles têm esses dons, mas eles não sabem que têm porque ninguém falou o que estamos tentando dizer aqui. Então, eles nunca são utilizados na vida e no coração da pessoa. Eu acredito que existem vários cristãos que têm o dom da fé. Quando você falou da sua mãe, e olha, eu conheci a sua mãe e o seu pai há muito tempo atrás, vários anos atrás. E você me falou coisas sobre ela que ela falou, e a minha avó era assim também. Eu creio, e a minha esposa é assim também. Eu creio que a, a sua mãe tinha o dom da fé. E não estou dizendo só para falar que eu acredito, mas era uma fé que movia montanhas, para falar bem a verdade. Eu creio nisso, e muitos cristãos têm isso, mas não sabem que têm. E a mesma coisa com discernimento de espíritos, por aí vai. Eu tenho uma pergunta aqui que vai mudar o rumo da discussão aqui um pouco sobre o que estamos falando, mas está relacionado a esse assunto. Você
Irmão Swagger, você tem algum ensinamento sobre se pessoas que não são cheias do Espírito têm uma evidência de ser usada em alguns dos dons ou não? E não estou me referindo aos dons de interpretar línguas ou a profecia, nada dessa maneira. Mas como você falou, os dons da fé, de discernimento, pessoas que não são cheias do Espírito têm algum nível, talvez não um nível completo, mas algum nível disso, porque parece que alguns têm. E como explicar isso? Você está entendendo? Sim, estou entendendo. Dr. Gray, eu acho, há um ano atrás eu diria não, que não tem como eles terem os dons, mas eu creio que talvez seja possível que alguns tenham. A força dos dons vem em níveis? Não entendi. A unção está em fé ou como é que é o caso? Eu creio que é de acordo com a fé. Eu também. Então, será que está relacionado a se a pessoa é batizada no Espírito ou não? Ou quase batizada no Espírito? Eu acho. Olha, eu vou usar o Billy Graham, por exemplo. Eu não acho que ele poderia ter o ministério mundial que ele teve sem o dom da fé. Com certeza. E existe uma diferença agora na fé simples, porque todo cristão tem uma medida de fé. Mas estamos falando agora do dom da fé. Sim, e tem o dom de discernimento de espíritos também, da maneira como você interagiu com pessoas e tal. Você teve que saber muito bem o que era isso, irmão Suega. E creio que ele tinha também. Olha, eu não duvido não, mas ao mesmo tempo não pode ser nem de perto o que poderia ser com uma pessoa cheia do Espírito. Entendeu? Eles não vão poder interpretar alguém que fala em línguas, obviamente, mas é porque não é possível. Você está perguntando se a pessoa foi batizada ou não no Espírito Santo? Como é que é? Não, se esses dons. Algumas pessoas ensinam isso. Algumas pessoas ensinam que os 9 dons do Espírito só podem se manifestar se você foi batizado no Espírito Santo e ora em línguas. E o que estou perguntando é: será que algum nível dos dons pode se manifestar em pessoas que não são cheias? A Bíblia diz que ele dá a todo homem, ou seja, quais são as qualificações para operar na capacidade do dom? Estou só tentando entender a pergunta. A resposta típica é que eles devem ser batizados no Espírito e orar em línguas. Essa tem sido a resposta clássica e o ensino. Mas não existe muita coisa feita em relação ao Espírito Santo por aqueles que não são batizados pelo Espírito Santo. Existem algumas coisas, como a unção, por exemplo. E eu falei agora do Dr. Graham. Eu sei que existia uma unção do Espírito Santo sobre a pregação dele, que era do Espírito Santo, não era só carisma, não. Era o Espírito Santo. Outro dia eu vi uma pregação dele em uma fita, quando ele pregou lá em Los Angeles, na cruzada lá que sacudiu a cidade. Irmão Swagger, ele pregou como se fosse pentecostal. Olha, ele pregou de um jeito tão forte, apaixonado, com fervor, pregou a Bíblia. Em algumas das outras cruzadas dele, ele pegou meio leve. Mas naquela ali, ele estava ungido demais. Eu vi um cara na televisão outro dia que veio lá de Kentucky. Escutei uns 40 minutos e eu falei, uau, esse cara é ungido. E depois falou que ele era da igreja batista tal e tal. E eu falei, eu escutaria esse batista pregar qualquer hora. Mas em Efésios 4 também temos os chamados, não é? Que fala a respeito dos pastores, evangelistas, mestres, apóstolos. Esses chamados de si só já têm uma unção. Eu olho para grandes pregadores que não tinham batismo com o Espírito Santo e tocaram esse país. E viraram ele de cabeça para baixo para o reino de Deus. Então, os dons e os chamados vêm com o seu sentido de unção. Os dons do Espírito, muitas vezes, eles operam paralelamente. Tem 3, 4, 5 ou mais operando ao mesmo tempo. E um não vai contradizer o outro.
em unidade perfeita. É como um relógio. Eu não tenho relógio, mas quando você olha para um relógio, ele tem várias partes e todos trabalham em unidade para que a função aconteça dentro de uma só capa, trabalhando em unidade. Mas e o Antigo Testamento? Isso explica algumas das unções individuais nas pessoas? No Antigo Testamento, eles tinham todos os dons, com exceção de línguas e interpretação de línguas, mas nenhum deles era cheio do Espírito. Não tinha como. Não, isso não era possível, porque como Paulo falou, o sangue de touros e bodes não podia remover o pecado. Então, esse pecado ainda estava ali e limitava o Espírito Santo ou o que ele podia fazer nessas vidas e nesses corações. Mas também temos a presença do Espírito Santo habitando em nós, até para quem não é batizado no Espírito Santo. Então ele está operando em nós, está tocando nossa vida. Qualquer pessoa salva tem o Espírito Santo. Então eles têm um pouco de entendimento em relação às coisas de Deus. E o poder para preencher tudo o que poderiam ser em relação ao seu ministério e serviço, eu acredito que é limitado sem o batismo com o Espírito Santo. Não estou dizendo que não existe, mas é muito limitado. Imagina alguém que estuda para ser médico e depois de 4, 5 anos se formam. Eles são médicos e têm um diploma, mas aí eles entram na residência, começam a praticar e são tão médicos e funcionam como médico depois que se formam, assim como quando começam a praticar, mas depois eles vão melhorando. A residência ensina eles a praticarem aquilo que aprenderam. E creio que o Espírito Santo faz isso no coração de todos nós, enquanto vamos crescendo. E como o irmão Swagger falou, eles vão crescendo cada vez mais e têm até mais frequência. E não ficam tão dormentes mais. Certo, vamos continuar do próximo programa com a palavra de sabedoria. E não é o que a maioria das pessoas dizem, que são homens velhos com o cabelo branco e tal. Me desculpa aí, Joshua. Você precisa envelhecer um pouco. Pior é quando perde o cabelo. Aí já não é muito bom, né? De qualquer maneira, eu prometo que vai te abençoar. Obrigado por estar conosco hoje. Aproveitei o programa. Foi uma bênção. Nós te amamos. Deus te abençoe. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com. Creia